Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você está, de qual país ou região você se encontra. Aqui quem vos fala sou eu novamente, Orlando Santos, da Cybersecurity Brasil, em mais um Cybercast. E nós estamos ganhando uma relevância muito importante. Já é mais um convidado, não é mais um convidado, é o convidado que hoje eu trago, que já trabalhou comigo, que é um cara super gente boa, curte carro. Cara, eu sei que ele gosta do carro, ele tem uma nave, depois a gente pode até falar disso. É um cara super gente boa, super humilde, cara que tem tudo a ver com quem tá começando, quem tá querendo iniciar a sua carreira na área de segurança da informação, que hoje trabalha numa empresa multinacional de imenso destaque, que é referência em proteção e gestão de identidade. A gente não vai falar só da empresa, a gente vai abordar a empresa, mas a gente vai falar desse profissional, do início da carreira dele, como que ele começou, quem ele é. Bom, eu já tô falando aqui demais, então, Bruno Zani, muito obrigado, muito boa noite. A hora é sua, rapaz. Orlando, boa noite, cara. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer te reencontrar, né, ali no Mindsec. Fazia tempo que a gente não nos via. Nossa, uma surpresa legal saber que você está com a Cybersecurity Brasil, com o podcast. É um prazer estar aqui contigo, cara. Massa. Falar um pouquinho aí da trajetória, mas vamos bater um papo aí, cara. Cara, eu te conheci na McAfee, né? Você era gerente de pré-venda lá, se não me engano, né? Mas você já estava na McAfee há muito tempo, né? Acho que você entrou como estagiário lá, não foi alguma coisa assim? Foi isso mesmo, cara. Eu brinco que eu tô no meu segundo emprego, eu fiquei 20 anos na McAfee. Cara, 20 anos na McAfee. Assim, McAfee foi uma mãe pra mim. Veio numa hora assim que eu não esperava e me salvou. E também me tirou. Eu era dev, não sei se eu cheguei a contar pra você. Eu era dev e aí, cara, por um destino ali, o profeta tinha mandado uma mensagem num grupo de WhatsApp oferecendo um serviço ali de uma vaga de PS, eu fazia ideia que era, e aí eu entrei, mas você já tava lá há 20 anos, e não, assim, apesar da forma muito bem cuidada, você não parece ter mais de 40, meu. Eu tenho 43 já, cara. 43, e você tá na área de TI desde quando, velho? Desde os 18, né? Eu entrei... Como você comentou, eu entrei na McAfee como estagiário na área de suporte na época, né? Sempre do lado corporativo, né? Não do lado consumer. Mas eu estava, não lembro se era o segundo ou terceiro semestre de faculdade. Mas sim, realmente entrei como estagiário. E ficou lá durante... Caramba, aí você está... Aquela escadinha normal, estagiário, você entrou ali, mas, por exemplo, você, na época, você fazia ciências da computação, certo? Isso mesmo, fazia ciência da computação. E ali você já tinha uma ideia do que era cybersecurity, sabia o que era McAfee? Conta um pouquinho, como que foi a sua entrada no seu primeiro emprego? É engraçado como a carreira nos leva a caminhos que a gente não está planejando muitas vezes. Eu sempre gostei de tecnologia, até por isso eu fui fazer ciência da computação, mas assim, cara, eu nunca fui aquele cara maníaco por tecnologia, ou pelo menos não era até esse momento, tanto que a minha segunda opção de curso na faculdade era marketing. Se a gente pensar assim, não tem nada a ver, né? E eu comecei, eu lembro que quando eu entrei nesse processo lá na McAfee, eu estava também em outros processos seletivos para estágio também. Um deles era no Wiki, lembra? O Wiki Nossa, ainda existe, né? Até hoje, internet grátis, né? E eu lembro que esse processo da McAfee, cara, levou tipo 4 meses, assim. Eu lembro que eu tinha feito uma entrevista, sei lá, em fevereiro ou março, e já era maio, junho, ninguém tinha me chamado. Eu meio que pensei, falei, pô, não vai rolar, né? E ali, pro final de maio, acho, me chamam para fazer uma outra entrevista, já como gerente da área, gerente de suporte naquela época. Mas, cara, assim, eu tinha conhecimento em cyber praticamente zero. Não vou dizer que era zero, já tinha brincado um pouquinho de ping da morte, de coletar tabela ARP em chat de bate-papo, em IRC, mas era muito básico. E aí, eu entrei nesse momento para cuidar, para estar na área de suporte, né? Suporte corporativo. Naquele momento existia uma equipe de suporte no Brasil,
E entrei para fazer estágio, cara, para aprender estágio raiz mesmo, sabe? Aquele de carregar caixa, de pegar impressão, sofrer trote. Eu lembro que, cara, sei lá, com 2 meses na empresa, ou talvez até menos, eu lembro que me mandaram pegar a chave pública do PGP até com o presidente da empresa, cara. E aí, na época, tinha 3 andares no prédio. Não, vai lá pegar a chave pública do PGP e tal. E eu, na minha cabeça, o que é uma chave pública do PGP? Cara, eu sei que eu cheguei até o presidente da empresa e o cara ficou com dó de mim, começou a rir, falou, não, estão sacaneando, tem chave pública do PGP. Essa eu não tinha ouvido falar, não. Cara, mas, assim, eu lembro que eu entrei, como eu te falei, com conhecimento muito básico, não conhecia quase nada de infra e foi o que eu comecei a estudar. Né? Fui aprender sistema operacional, fui aprender Microsoft Exchange naquele momento, né? Fui aprender o básico de Linux, servidor de e-mail, Cisco, né? O conteúdo do Cisco Academy naquele momento. Salva, né? Foi por onde eu fui começando ali, cara. Mas eu lembro que logo no começo eu passei por algo bastante traumatizante, porque assim, ó, hoje em dia a gente não tem mais vírus em Outbreak, né? Acho que não sei se você chegou a passar algum na época de McAfee. O WannaCry. WannaCry talvez tenha sido o último Outbreak, que já era um ransomware, né? Já era um vírus um pouco mais avançado. Mas eu lembro, cara, que sei lá, com 3 meses que eu tava no suporte, já tava no atendimento, talvez até menos, saiu um vírus que chamava Circan. Tá? Só quem vai lembrar disso é quem tem idade igual eu. Cara, e o Circan, ele era um outbreak. Era um vírus que usava técnicas de se copiar para compartilhamento administrativo e infectava a máquina pra caramba, cara. Eu lembro que, assim, 2 semanas de outbreak de Circan, cara, eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso, não. Sério? Eu tava enlouquecido, cara. Assim, o telefone não parava de tocar e cliente com procedimento de remoção que não funcionava e tal. E eu lembro que aquilo ali foi bem traumático, cara, assim, digamos que foi um teste de fogo logo no começo já. Isso com quanto tempo de empresa? Cara, com 2 meses. 2 meses, estagiário. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que foi bem no começo. O cara é resiliente, porque ele sofreu bullying. Depois pegou um outbreak. Caramba, velho. E tinha muito outbreak nessa época, né? Eu lembro que teve o Circan, depois teve o Linda, teve Sasser, que todos eram vírus que infectavam muita gente, muita máquina. Né? E aí, assim, naquela época não era igual hoje, né? Que era assim, os procedimentos de remoção era muito procedimento manual. Imagina você falar pro cara, você tem que botar em modo de segurança e rodar um disco de scan. O cara tinha que fazer um disquete ou fazer um CD para escanear em modo de segurança. Era um negócio meio... Hoje em dia isso é meio inimaginável. Não tinha a DATzinha, não tinha o GTI ali, não tinha Nada, não tinha reputação nenhuma. Cara, na sua época de McAfee, eu não vou lembrar exatamente... 2015 a 17. Então, você já tinha algumas técnicas de atualização automática, você já tinha arquivo de atualização que não dependia só de assinatura, a gente já começava a falar de machine learning. Mas assim, cara, essa época aí, 2001, 2002, eu lembro que o Avert, né, que era o laboratório de análise de vírus, conhecia 70, 80 mil vírus. Nessa época que você estava lá, tinha 70, 80 mil vírus por dia, cara. Isso mesmo. Lembra do SuperDAT? Sim. SuperDAT tinha 4 mega, cara. A gente gravava o SuperDAT em CD e mandava para cliente. Caramba. E depois ele chegou a ter, sei lá, 200, 300 mega, porque era muita detecção a mais, né? Então era meio rudimentar até algumas técnicas que a gente usava na época, mas foi uma puta escola, cara, assim. Eu aprendi muito, muito nesse começo, cara. E lá você geralmente atendia o pessoal, era empresas, era usuário comum? Como que funcionava isso? Eu sempre tive do lado corporativo, existia também o suporte de consumer, né, que é o cara do antivírus de casa, mas eu sempre tive do lado corporativo. E apesar de pensar assim, corporativo, o cara tem mais conhecimento e tal. Hoje em dia eu até acredito nisso. Mas, cara, assim, a gente ouviu uns absurdos, bastante absurdos naquele momento. Tipo, você falar, não, sei lá, abre o Explorer, e a pessoa fica assim, que Explorer? Que é isso? Ele olhava no fichário dele, no porquinho dele, o que tem aqui, né? Cara, tinha bastante casos assim de empresas
Se hoje tem empresa que não tem maturidade em tecnologia e segurança, imagina naquela época, né? Tive um professor na faculdade que ele era dev em uma empresa, mas isso muito tempo atrás. E ele estava desenvolvendo um sistema para uma fazenda, uma indústria do agro, né? E aí ele tinha que ir lá mostrar como que funcionava o sistema para a diretoria e tal, não sei o quê. E ele contando que quando ele falou, ó, agora você pega o mouse e coloca no botão. Aí todo mundo fazia lá. Mas tinha um cara que não tava conseguindo. Ah, tô tentando aqui, não vai. Não, é só colocar no botão, em cima desse botão aqui. E moça, não, isso ele até no data show, né? Aí o cara, eu tô tentando, mas não vai, professor, vem aqui. Aí quando ele foi lá na mesa do cara, ele tava com o mouse na tela, em cima do botão. Então você vê que realmente você tem que ter um cuidado, você tem que ter um traquejo ali pra poder, né? Ele falou, velho, depois daquilo ali eu falei, não, vou dar aula porque é bem melhor. E interessante que você começou como suporte, isso não desistiu, um cara muito resiliente, e daí do suporte você foi pra... Cara, essa história da resiliência, para a gente traduzir como paciência, talvez, que muita gente acaba não tendo no mercado profissional, fez parte da minha vida, cara, assim, porque eu fiquei quase 2 anos de estagiário, e você sempre, já deve ter sido estagiário também, você fica naquela ansiedade, né? Quero ser efetivado, já estou fazendo trabalho igual todo mundo que é funcionário e tal, e a vaga não aparecia e tal. E aí, depois de quase 2 anos como estagiário, eu fui efetivado ainda no suporte, tá? Isso, eu entrei em 2001, foi em 2003, tá? Em 2003 eu fui efetivado. E aí, cara, a gente teve a feliz notícia, nem um pouco infeliz naquele momento, que a gente não ia ter mais suporte no Brasil. Suporte ia mover para Plano. Lembra lá os escritórios em Plano, no Texas? Sim. E toda a estrutura de suporte da América Latina ia ficar num call center lá em Plano. E, obviamente, a gente que estava no Brasil não ia. Namastê, né? E aí, cara, aconteceu. É engraçado, né? De novo, as coisas foram coincidindo. E o que acabou acontecendo? Tinha um cara que me ensinou muito, cara, nessa época de suporte. Ele tá na Proofpoint hoje, que é o Heitor. E naquele momento ele recebeu uma proposta para trabalhar em Brasília, tá? E ele estava no suporte, só que ele estava lembra do suporte Platinum? Sim. Que era o que a gente conhece hoje como Customer Success, né? Mas naquela época era o TAM, o Technical Account Manager. E ele era esse cara que estava indo para Brasília. E aí a vaga dele, essa sim ia continuar no Brasil, porque era um suporte premium, que o cliente pagava mais por isso e tinha que ter gente local. E para minha surpresa, cara, ele no momento em que ele estava saindo, tal, ele conversou com o gerente e falou, cara, o cara que tá pronto para ficar no meu lugar é o Bruno. E aí, eu tinha sido efetivado fazia, sei lá, 3, 4 meses, eu era estagiário antes, né? E, como é que podia ser isso? E aí acabou que eu não saí, eu fui o único do suporte que continuou naquele momento e fui pro suporte Platinum, que era tinha, sei lá, 15 contas, 14 contas que eu atendia. Aí realmente era só as contas super grandes que pagavam para ter esse suporte, né? E isso aí foi em 2004, cara, porque o suporte acabou, se eu não me engano, em março de 2004 no Brasil. Aí eu imediatamente movi para essa vaga e fiquei mais 2 anos ainda no suporte, como esse suporte Platinum. Ah, legal. Putz, nossa, então realmente 4 anos de suporte ali, 2 como estágio, mais 2 como suporte elite. Aí você teve um network também, e fazer também um bom trabalho, claro. Incrível. Aprende muito, né, cara, no suporte, porque é muita bucha. Eu lembro assim, cara, temos um problema aqui com antivírus rodando num servidor de e-mail, sem Gmail em Linux. Eu falava, não faço ideia do que é isso. Eu ia fazer lab. Naquela época, lab não era igual hoje, né? VM, tudo bonitinho. Cara, a gente tinha tipo 20 máquinas torre lá que a gente instalava o sistema operacional, instalava tudo na mão e se matava até dar certo, entendeu? Outro Brasil, né? Outra época. E óbvio, com isso tudo, com essa experiência, com network, com a ajuda do seu colega que hoje está na Proofpoint, e
você ou conseguir um cargo mais de destaque, o suporte é essencial. Eu comento que quando eu saí da Macaf, fui para EZ e depois para Tempest, eu queria muito mexer com redes. Eu queria ter mais esse contato que eu não tinha, né? Como eu venho da mais de desenvolvimento, eu não tive esse contato. Só no técnico, muito pouca coisa, né? E o suporte, eu comecei a trabalhar ali com MSS e comecei a mexer com o firewall da Checkpoint. Eu adoro o firewall da Checkpoint. Eu acho o melhor firewall que existe. Mas só com porrada. Você só vai aprendendo com porrada. Só com erro. Ainda você mais firewall, né, cara? Ainda mais firewall. Se parar, parou a rede do cara, né? Se parar, parou a rede do cara. Isso mesmo, é exatamente isso. E é muito crítico, né? Mas é interessante. E isso daí te dá resiliência, te dá sabedoria, te dá paciência para você poder alcançar outros cargos. Aí você vai, né, galgando. Na Macaf, eu sei que você chegou a gerente de Sales Engineer. Para quem não sabe, é o pré-venda, é o cara que é o apoio técnico ali do vendedor, é o cara que conhece mais ali o produto, é o técnico vendedor, vamos colocar assim, é o cara que eu faço uma comparação que é o mecânico que numa concessionária de carro, é o mecânico que sabe vender. Porque o cara vai perguntar, esse carro faz quantos quilômetros por litro? Tanto. Mas por quê? Porque ele tem um motor assim, assim, assado, né? Então é o cara que vai. E aí, para você chegar aí, você já demonstrou uma resiliência ferrada, uma paciência brutal e um traquejo com o cliente. Para você chegar aqui como SE, você passou por PS, consultor, ou já foi direto? Eu fui para pré-vendas direto, né? Isso em 2006 ou 2007, não vou lembrar exatamente. Eu virei System Engineer, tá? E aí é a posição que eu mais tive na minha vida, assim, em tempo, cara. Porque de 2006 ou 2007 até 2014 eu era SE, tá? Eu era SE, e aí também as coisas foram acontecendo, né, cara? Assim, eu entrei para ser um SE generalista, que a gente chama, né? E a gente naquele momento só tinha SE generalista. Mas com um ano, mais ou menos, que eu estava em pré-venda, cara, o cara que era o SE especialista de IPS saiu, foi para Tipping Point. De IPS. Para quem não sabe, IPS é Intrusion Prevention System, isso, tá. Intrusion Prevention System, isso. E esse cara foi para Tipping Point, que era um concorrente naquele momento. E bem nessa época, cara, a gente acabou ganhando um negócio grande em Brasília, que precisava de homologação, aquelas que você fica lá na casa do cliente uma semana, 2 semanas, tentando mostrar ponto a ponto dos itens de edital. E aí eu lembro meu chefe na época, Antunes, que tá na Dynatrace também, que, pô, super amigo até hoje, ele falou, cara, você não quer abraçar o IPS? Eu falei, cara, querer eu até quero, mas eu não sei se eu tenho esse conhecimento todo, né, tal. Não, vai dar certo e tal, cara. E aí foi quando eu comecei a me especializar mais no IPS, que era uma ferramenta de rede, mas que, pô, eu gostei muito, cara, assim, foi uma coisa que eu acabei me aprofundando bastante ao longo dos anos, nessa minha vida como pré-venda, e continuei, cara, pré-venda, e aí eu mexia mais com IPS, depois comecei a mexer um pouquinho mais com Web Gateway, que já é da sua época, né? Sim. Que era o Proxy. E fiquei, cara, na vaga de pré-vendas até 2014. Caramba! Nossa, então... Um ano antes de entrar, você estava ali como pré-venda e você assumiu depois a posição de gestor. E ser pré-venda é uma coisa legal. Agora, ser gestor de pré-venda tem seus desafios, né? Eu imagino que é você lidar com todos os... Obviamente, você vai ter um time ali de pré-vendas para gerir, né? Mas existem muitos desafios que o gestor ele enfrenta nessas situações, né? Qual que é a principal, assim, a principal dor assim, de um gestor? O cara que, puta, saiu de suporte, foi direto para pré-venda, fez um trabalho excepcional como pré-venda. IPS não é uma tecnologia fácil, apesar de você curtir, você tem que estudar muito. O Web Gateway também não é fácil, ele tinha uma interface horrorosa. Complexa, né? Horrorosa, só o Eduardo mesmo pra gostar daquilo lá. Então, e aí, putz, assumiu o cargo aqui de gerente de pré-vendas. Qual que é
O First Day. Cara, eu brinco que assim, talvez, e acho que isso acontece em várias posições de gestão, você começa a olhar a coisa de forma mais holística, como um todo. Quando você é um cara, o que o gringo chama de individual contributor, né, o contribuidor individual, você está olhando ali o seu mundinho e o problema seu é problema seu, a solução sua é solução sua. No momento que você vira gestor, isso muda um pouco, cara. Eu brinco que o problema de todo mundo vira seu problema, né? E acaba que quando as coisas não acontecem, elas voltam para você. Então, isso eu acho que vale para qualquer vaga de gestão, principalmente ligado a vendas. Certo. Porque foi aí que eu comecei a ficar mais próximo de vendas e comecei a entender mais as prioridades de venda. Quando eu era SE, cara, era meio assim, pô, o vendedor quer tudo para ontem, acha que é pastel e tal. E eu digo que eu comecei a desenvolver algo que em vendas é muito valioso, eu vim entender isso depois, que é o tal senso de urgência, tá? Que é o cliente, você está tendo uma janela para falar com o cliente e a gente está tentando vender alguma coisa. Então é muito importante tentar fazer aquilo ali da forma mais rápida possível e, claro, com a melhor qualidade possível. Então, essa história do senso de urgência aflorou muito quando eu virei gestor. Aí você começa a lidar com um conflito, né, cara? É o vendedor que não gosta do SE, que não quer o SE na oportunidade dele, é o SE que acordou de mau humor e falou alguma besteira pro cliente. Você começa a lidar com esse mundo, mas é legal, cara, assim, é legal você ter a chance de ajudar as pessoas, de alguém te procurar, pedindo ajuda e falando, pô, eu preciso desenvolver tal coisa, você olhar e você ver a carreira do cara evoluindo. Isso eu acho que é o lado mais legal, assim, cara, de gestão, sabe? Legal. E você se identificou. Então, pra você foi natural. Você é de boa. Não, sim. Eu nunca... Cara, e tem um monte de estilo de gestão, né? Assim, você vai ter... uma coisa que eu ouvi muito durante a carreira, que é a tal gestão do conflito, né? Que é você criar concorrência interna e falar, pô, olha lá, o amiguinho fez melhor que você não acha isso massa? Assim, cara, eu respeito, mas nunca foi a minha. Uhum. Assim, nunca. Eu acho que eu não acredito que um ambiente estressado produz massa. É ruim. Eu acho que ele leva as pessoas ao limite. E eu acho que tem hora que você tem que cobrar. Eu aprendi também que tem profissional que ele precisa ser meio tratado ali no cabresto, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu não acho que você estressar o ambiente inteiro buscando resultado... É algo saudável, né? Dava certo, né? Nunca foi meu estilo, cara. Mas assim, mesmo como gestor, eu nunca larguei muito a mão da área técnica, de estar atuando como SE. Então, mesmo depois, quando eu fui para cuidar da equipe lá em 2014, eu ainda atuava em algumas coisas pontuais, olhando RFP, fazendo demo. Eu brinco que o que eu parei de fazer mesmo foi POC. Isso acabou na minha vida em 2014. Nossa, POC, meu Deus do céu. POC é 880, né? Tem gente que adora fazer POC, tem gente que trata tudo como POC. Qualquer coisa não é POC. Vamos fazer uma POC. O cara, tô fazendo uma apresentação aqui em PPT, mas vamos fazer uma POC pra você ver, conhecer a solução. Putz, e outros que falam assim, não, POC só no último extremo, né? E na McAfee em si, você comentou, eu lembro que a McAfee tinha muitas soluções muito boas, IPS era uma delas, Web Gateway era uma solução boa, mas era muito difícil de mexer, eu confesso que era horroroso mexer com aquilo lá. EPO era fantástico, acho que é o produto que eu comecei também, então era muito bom, mas eram sempre produtos ali mais focados em atender perímetro, atender a superfície de endpoint, LP, né? Mas eu não me lembro se na McAfee, que agora é Trellix, tinha alguma solução de segurança de identidade. Eu não me recordo disso. Eu acho que não, né? Não, cara. Teve... Lembra, na época que você estava lá, foi bem a época de Intel Security, né? Que a gente tinha sido comprado pela Intel e tal. E a Intel, em algum momento ali, tinha uma solução que era meio um single sign-on, um access management, que acabou ficando embaixo da McAfee por algum tempo. Até tinha uma integração com a Gateway, mas durou muito pouco, cara. Nunca foi mesmo a especialidade da McAfee. Bacana. E aqui no site, na página, a gente vê muitos incidentes, muitos
muitas coisas acontecem por conta de identidade. Teve, inclusive, uma notícia recente que eu publiquei. Ela não é tão recente, mas eu publiquei ela recentemente. Mas deu bastante repercussão, que era uma empresa de 100 e tantos anos que acabou indo à falência porque tinha uma senha fraca. Porque acabou, né, tendo a credencial vazada e aí o negócio, o business falhou. Muitas empresas hoje, que a gente vê na mídia, até o caso do Pix, por exemplo, né, vazamento de credencial. O cara, ele deu a credencial, enfim. A gente vê isso daí acontecer e a gente fala, putz, caramba, mas parece uma coisa tão trivial, tão tranquila de fazer. Na McAfee não tinha isso, mas hoje, se você puder contar um pouco, o que te levou aí para CyberArk, já trazendo esse contexto de identidade, de proteção de identidade, queria saber um pouco o que te levou para ir para CyberArk, né? O que te chama a atenção e qual que é o que a CyberArk hoje ela se preocupa com segurança? Porque eu já ouvi falar de CyberArk, o pessoal mexia com o CyberArk onde eu trabalhava, é uma solução fantástica, muito boa. E o pessoal fala bastante dela, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela especificamente. Trabalhei com outras, com One Identity, por exemplo, que mais? Delinea, mas CyberArk eu nunca tive essa oportunidade. Aí eu queria entender de você, já não me alongando tanto aqui, já tô falando pra caramba. O que te levou aí pra CyberArk, baseado nesse contexto todo, né? E o que hoje a CyberArk ela procura a desenvolver? Então, vamos lá. Só fechando o ciclo McAfee, né? Assim, eu fiquei até 2018 com a equipe de pré-vendas, que aí foi quando eu fui para vendas de vez, né? Acho que você não chegou a pegar a época de Sky High lá, né? Que era o caso. Não. Já saiu. Então, a McAfee comprou Sky High naquele momento e precisava de um cara para liderar essa parte de cloud para a América Latina. E aí era uma vaga de vendas, né? Direto. E aí eu falei, não, acho que tá na hora. Foi quando eu mudei para vendas, isso em 2018, ainda na McAfee. O começo foi super traumático, cara, assim, te confesso que foi bem difícil, porque a gente, do lado mais técnico, por mais que pré-vendas já tá com os 2 pés dentro de vendas, a gente tem outras métricas, né, que não sejam só a cota. No momento que você vai para vendas, e cara, você pode pintar uma obra barroca, mas se você não fizer a cota, você não está atingindo o seu objetivo. E ainda mais empresa americana, né? Cara, isso no primeiro ano, assim, me deixou bastante assustado. Mas aí, beleza, passou o primeiro ano e tal, eu tava no meio ali do segundo ano, quando, você até citou ele aqui, o Profeta, que era o Country Manager, saiu, e aí eu assumi como Country Manager em 19. Né? E aí fiquei até ali o finalzinho da pandemia, 2022. Tá? Como Country Manager, aí cuidando da equipe de vendas, aí cuidando vendas, pré-vendas, marketing, tudo meio indiretamente também. E a pandemia foi uma porrada, né? Foi uma pancada violenta. Assim, o primeiro ano da pandemia foi muito bom para cyber, acho que no geral, né, cara? Assim, foi um ano que a gente vendeu muito bem, todo mundo fez cota e tal. Aí 21 ainda foi um ano bom, não tão bom quanto 20, mas foi um bom ano. 2020 foi fogo. Só que, cara, eram 20 anos, né? E aí eu tinha entrado em julho de 2001. Né? E aí em novembro de 2022... Não, perdão, em novembro de 2021, eu meio que falei, olha, eu não vou ficar. Falei para minha chefe na época, que era a VP Latam de vendas, falei, olha, eu não vou ficar, eu não vou sair agora em novembro, porque a gente estava em Q4, né, o último trimestre do ano e tal. Mas falei, eu vou sair. E aí foi quando eu comecei a me movimentar e entrei num processo na CyberArk, acho que em dezembro daquele ano, estava na CyberArk e em um outro também. E o processo da CyberArk foi muito rápido, cara. Assim, andou muito rápido e tal. E você, conforme você evolui nesse processo seletivo, você vai fazendo meio que uns commits, né? Tipo assim, não, se eu te mandar a offer agora você vem e tal. Eu falei, não, vou. E aí, em janeiro de 22, eu falei pra minha chefe, olha, eu vou sair mesmo e tal. E ela meio que, não, espera. E pegou, cara, bem esse momento da separação, quando virou Trellix e Sky High.
E aí eu ia ficar do lado de Sky High, cuidando de cloud para Latam, que era a vaga que eu tinha antes, né? E Trellix ia ter um outro líder no Brasil naquele momento, né? E ainda eu lembro que foi engraçado, porque ela falou para mim, falou, não, você não precisa mais sair, porque você não vai reportar para mim, você vai ficar do lado de Sky High. Eu falei, não tem nada a ver com isso, e eu já estava meio que já estava totalmente decidido a sair. E você perguntou de identidade, e cara, uma coisa que me chamou a atenção e até fez muito sentido, e hoje eu acho que faz mais ainda, mas na minha cabeça era, pô, eu quero aprender alguma coisa diferente, sabe? Eu quero mexer com alguma coisa diferente. Como você falou, a McAfee era infraestrutura, DLP, antivírus, EDR já naquele momento, tá? Mas eu falei, não, eu quero, se eu puder ir para uma empresa que faz uma coisa diferente, vai ser legal para mim. Entendeu? E aí foi uma das coisas que me chamou a atenção para vir para a CyberArk. A outra é que era uma vaga Latam, né? Era uma experiência que eu queria ter, de trabalhar com outros países e tal. E aí eu acabei vindo ali em fevereiro de 22, depois de 82 trimestres na McAfee, ou 20 anos e 6 meses. Não deve ter sido fácil, né? Cara, não, foi. Mas é que foi uma decisão que foi sendo tomada aos poucos, sabe assim? Não foi do dia para noite que eu falei, não, eu vou sair. Eu já estava meio que com isso na cabeça, acabei vindo para a CyberArk, que era uma outra empresa naquele momento, 3 anos e meio atrás do que ela é hoje. Como você comentou, a história da identidade já estava ganhando tração, tá? Ganhou mais ainda nesses anos. E eu acho, cara, isso é uma opinião muito minha, nem sei se eu já li algo assim que ajudou a formar essa opinião, mas eu acho que a história da identidade vem por quê? Se a gente pensar no arcabouço de contramedida de proteção que existe hoje, comparado aos primórdios de 2001, cara, é muito mais difícil o cara explorar uma vulnerabilidade e atacar alguém para causar uma perda de dados, para causar um ransomware, para causar um exploit, sei lá. Então, assim, não é igual antes, que ninguém atualiza sei lá, né? A gente falava de Outbreak, o trauma da minha vida se chama Conficker. Você já ouviu falar desse vírus? Conficker, não. Esse não. Conficker é um vírus de 2009 que explorava uma vulnerabilidade de 2008. MS 08062. Tá? Era o bulletin da Microsoft. Esse vírus, cara, assim, sinceramente, eu não sei se você chegou a pegar essa época na internet, onde você ligava uma máquina com Windows XP. Se ela não tivesse atualizada, ela dava tela azul em menos de 5 minutos. Tá, cara, assim, esse foi, pelo menos que eu me lembre na minha carreira, o maior outbreak que eu já vi. Tá, eu lembro do George Kurtz, aliás, né, que é o presidente da CrowdStrike hoje. Uma vez ele estava aqui no Brasil, a gente estava em Salvador, num Tech Forum, não sei se você lembra desse evento. E ele apresentando, eu lembro que ele fez uma pergunta para a plateia, assim, ele falou, vocês sabem qual é a maior rede lógica do mundo? E aí todo mundo vem assim, poxa, não sei, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é a Bloomberg, sei lá. Ele falou, não, é o Conficker. Tá? Isso em 2009, ali em outubro, eu lembro que ele mostrou um gráfico na época já tinha reputação, que depois virou o GTI, né? Ele mostrou um gráfico de reputação que mostrava quase 15 milhões de máquinas infectadas por Conficker no mundo. Caraca! Isso era uma botnet. Gigantesca. Uma botnet que estava buscando. Então, o que eu quero dizer é que, voltando aqui, né? Voltando ao fio da meada do porquê eu vou chegar na identidade. Esses malwares fizeram com que os processos de atualização, as contramedidas de segurança evoluíssem muito. Então é muito difícil para o cara hoje conseguir usar um exploit em cima de uma vulnerabilidade. Não é impossível, mas é mais difícil. Trabalho. É mais fácil ele achar uma credencial na Deep Web. É mais fácil, você falou do caso do Pix, né? É mais fácil ele comprar um funcionário de um terceiro por 15 mil reais para pegar um certificado e um usuário e senha. Então, é aquela história. É mais fácil você arrombar a porta ou você ter a chave da porta? Então, aí a história da identidade, cara, ficou muito, muito forte. Seja do ponto de vista da identidade humana, que é a nossa identidade usada para login, usada para VPN, usada para entrar nas aplicações, mas o caso que eu tô hoje é o que a gente chama de identidade não humana, identidade de máquina. Que aí o buraco é até mais embaixo, cara. Boa.
E esses ataques do Pix é um ótimo exemplo, cara, pelo seguinte, esse talvez o mais famoso, todo mundo tem informação da CM Software lá, e teve até uma pessoa que foi presa, o cara vendeu o certificado, vendeu o credencial, aí a gente está falando de um acesso humano. Mas, quando a gente fala de acesso não humano, tem os tais tokens de autenticação que são gerados por Entra ID, AWS Cognito, Google IAM e N outros IDPs de mercado. E um token de aplicação, na essência, ele deveria ser algo dinâmico. O que eu quero dizer? Ele é atualizado de tempos em tempos. Certo. Então você pensa assim, pô, o cara tem acesso ali a uma parte do sistema do Pix e ele vendeu ou ele quer vender um token de autenticação. Você fala, beleza, isso não é um grande problema porque esse token tem vida curta, na teoria. Na prática não é o que a gente vê, cara. Assim, a gente vê token com 5 anos de vida, tá? E aí você fala assim, pô, se o cara expõe em 5 anos de vida, será que ninguém nunca viu aquele token? Caramba, velho. E aí entra um pouco da história da identidade não humana, que é tratar a identidade não humana com coisas parecidas que a gente já faz na identidade humana, né? Que é rotacionar, atualizar esses tokens, ter auditoria, saber qual é a aplicação que tá recuperando essa credencial. Principalmente quando você fala de ataque de cadeia de suprimento, né, que é essa história também. Além do cara entender que ter uma credencial é muito mais fácil do que usar um exploit e achar uma vulnerabilidade. Perfeito. Ele também entendeu que talvez ter uma credencial do terceiro é mais fácil do que ter uma credencial do banco. Tá? Porque o banco tem um monte de contramedida, tem um monte de processo. Mas, pô, tem um terceiro aqui que faz parte da cadeia, que se eu conseguir entrar no sistema dele, automaticamente eu estou no sistema de vários bancos. Então, é a junção do ataque à cadeia de suprimento, que não é nada tão novo assim, né? Sim, não? Lembra lá de SolarWinds lá atrás, de outros que já aconteceram. Mas é a quadrilha infiltrada entendendo o processo. Entendendo os provedores que estão no meio do caminho, né? Você viu, o Banco Central lançou até uma regulamentação faz umas 3 semanas aos provedores de serviços de tecnologia. Tá? Não é para o banco, não é para a fintech, é para o provedor que está no meio do caminho. Sim. Para tentar fortalecer um pouco a cadeia de suprimento. E, cara, segurança de identidade permeia tudo isso. Tudo isso. Assim, você falava de CyberArk. A CyberArk é uma empresa que tem agora 26 anos de idade. Ela meio que inventou o conceito de cofre de senha. Isso, cofre de senha. Tem muita gente que não acha que, pô, o que seria um cofre de senha? Onde eu vou pegar, anotar os papéis, jogar tudo lá? Ou, né? Ou, não, cara, é assim que nasceu, viu? O cofre de senha, que foi inventado 25, 26 anos atrás, ele era um cara primeiro para salvar arquivo, sabe? Não era nem para salvar credencial. E aí ele foi evoluindo, claro, ao longo do tempo. É talvez ainda onde a CyberArk seja mais conhecida, mas hoje a CyberArk é uma empresa que entrega segurança de identidade fim a fim. Show. Ainda CyberArk, em alguns meses Palo Alto. Tem essa... Recebeu essa notícia faz uns 2 meses, ainda está naquela fase de aprovação financeira e tal, mas a Palo Alto colocou uma oferta considerável para compra. E para integrar um ecossistema maior. Né? Você perguntava daquele momento, a McAfee não tinha identidade? Não, e até hoje, nenhuma empresa que faz segurança de infraestrutura, de dados, de web, olhou para a identidade como a Palo Alto vai passar a olhar agora. Então, eu vou mais nesse sentido de identidade, o cuidado que nós, pelo menos a gente não tá atento. Teve um TechSec que o Marquinhos participou e ele, batia na tecla de identidade, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Acho que vai fazer 1 ano já que tem esse TechSec. Cara, eu falei assim, putz, acho que aí tem um ponto. Ele tem uma razão, porque é o que você contou, o que você ilustrou. É muito mais fácil, velho. Eu consegui fazer uma engenharia social, pegar a credencial do cara, do que realmente ter que explorar ou ver tutorial no YouTube, como que eu uso o Linux, o Kali para fazer um exploit, criar um malware, alguma coisa assim, tipo, véi, vai ali no usuário, vai na cadeia,
nos elos mais fracos, né? Vai no supply chain, vê se a empresa ali segue algum padrão de segurança, se ela está preocupada com isso, como que ela contrata os caras, manda um currículo para ver se, né, o que acontece. Então, e aí você consegue muito mais fácil o acesso. Porque, imagina, bancos grandes como Itaú, Santander, Bradesco, são fortalezas, né? Os caras, eles investem muito em segurança. Então não adianta você querer dar murro em ponta de faca ali, né? Então vai no que é mais fácil, vai no que é mais tranquilo. E aí eu falo, bom, acho que esse é um tema muito importante que daqui a alguns anos, alguns anos não, já está em evidência, vai ficar mais em evidência ainda. E aí entender mais essa pegada da CyberArk, né? Começou com o cofre de senha, justamente para você concentrar ali, proteger as senhas dos seus usuários, gestão de identidade e etc, né? E eu queria entender também, assim, o mercado brasileiro. Você vê que existe uma maturidade, as pessoas estão entendendo que, putz, eu tenho que começar a priorizar alguns departamentos aqui. Quando eu digo departamentos, eu digo tecnologias, vertentes da segurança, da minha tecnologia, como segurança, como identidade, né? Você vê que o Brasil está tendo essa maturidade. Você tem algum caso lá fora ou aqui mesmo que o cliente falou, putz, antes eu não olhava para isso, agora eu estou olhando? Ou lá fora os caras falam, a gente aprendeu muito com o Brasil por conta disso. Não, cara, eu acho que tá evoluindo e evoluindo rápido. É claro que quando a gente fala de maturidade, a gente vai falar sempre do topo da pirâmide, né? Então, você vai pegar o setor financeiro, alguns órgãos de governo, algumas indústrias maiores, que são caras que já têm times dedicados à gestão de acesso, a IAM ou a segurança de identidade, como quiser chamar. E é uma evolução legal, cara, porque assim, já deu para perceber que eu tô velho aqui conforme os papos. Eu lembro, cara, que gestão de acesso, há não muito tempo atrás, era o cara que criava e apagava a conta no AD. Então, assim, era básico isso, era o cara que tinha acesso, já preciso de uma conta, e era esse cara. Hoje não, hoje existem times inteiros dedicados a olhar aprovisionamento de acesso, a olhar o que tem de MFA, qual o comportamento do usuário, do lado de identidade de máquina, né? Como as aplicações fazem a autenticação, qual que é a custódia dessas credenciais. Então, sim, eu acho que a gente caminha num processo de evolução rápido, mais rápido até do que outros que a gente viu anteriormente. E tem uma coisa legal do lado de identidade que eu, sinceramente, não tinha muito lá do lado de trabalhar com infra, é que identidade, por você tocar diretamente no usuário, a questão da experiência de usuário e tal, ele está mais perto do negócio. É mais fácil de você chegar no negócio do que você falar, eu preciso de um firewall para proteger um perímetro, sei lá. Tá? Então, por ele estar mais perto do negócio, talvez ele evolua mais rápido. Tá? Então, eu acho que sim, já temos empresas com maturidade bastante alta, mas claro que tem um caminho aí, principalmente no meio da pirâmide, na parte mais baixa, porque no final, cara, assim, como a credencial é uma coisa que permeia qualquer coisa que a gente fizer, e esse foi um estalo que eu tive quando eu cheguei aqui, né? Porque, lá na McAfee falava de CASB, de DLP, de PS, de CIEM, de endpoint. E aí, na hora da pandemia, não, que tem um usuário que agora ele vai acessar de qualquer lugar, do celular, da casa dele, da máquina de terceiro, etc. Mas o estalo só tem uma coisa que esse cara leva para qualquer lugar. Não importa se está no celular, não importa se está no notebook, não importa se está num cybercafé, ou eu de novo entregando a idade. Mas a única coisa que ele leva para qualquer lugar é a identidade dele. Exato. Então, se a gente conseguir proteger essa identidade, uma subida de maturidade e segurança bastante interessante, cara. Então, acho que as empresas entenderam isso. Eu acho que a maioria já entendeu, está olhando com muito mais seriedade para o assunto. E como eu te comentei, cara, tem, claro, o topo da pirâmide criando estruturas, reportes, áreas específicas para cuidar só disso.
Entendi. E hoje, cenário Brasil, o que a CyberArk hoje ela oferece assim de ponta para quem tá ouvindo aqui nosso papo, putz, gostei do nome, gostei do papo do Zani, cara, queria entender o que a CyberArk ela tem assim no portfólio que é, meu, matador, que assim, que é o pãozinho quente, é o que o pessoal sempre procura, é aquela solução que sempre atende a maioria das demandas que a CyberArk é focada. Eu não sei se a gente vai ter um pãozinho quente, porque é diferente, por exemplo, de lá na época da McAfee, você tinha um antivírus, que é um negócio que toda empresa tem, e é diferente. Mas, sem dúvida, a gente ainda é mais conhecido pelo PAM, que é o Privileged Access Management, né? Tratar a conta privilegiada, fazer com que esse acesso seja seguro, gravado. Mas, cara, já há pelo menos 5 anos que a CyberArk começou a comprar outras empresas, a gente entrega hoje, cara, praticamente fim a fim do que for proteção de identidade, ou IAM, né, Identity Access Management. Então, a gente vai ter IGA, a gente vai ter PAN, né, que é isso que eu comentei, a gente vai ter gestão de acesso, a gente vai ter Single Sign-On, MFA e todo o arcabouço de proteção de máquina, que é onde eu estou hoje, eu cuido de uma divisão, que é uma divisão voltada especificamente ao que a gente chama de Secrets, que é credencial de código, né? Você falou, sou desenvolvedor e tal, né? E foi uma experiência, cara, para mim totalmente nova, lidar com dev, que é uma coisa que na época de McAfee eu não tinha. Então, é a credencial que o cara usa num container de OpenShift, de Rancher, de Kubernetes, numa pipeline de GitLab, de Azure DevOps. Tá? Então, é esse mundo que eu estou hoje. E também dentro da divisão de máquinas existe o que a gente chama de gestão certificado, tá? Que é o certificado público que está lá na aplicação, com a cara na internet, mas também o certificado de autenticação lateral de um Kubernetes, por exemplo, com Ubuntu TLS. Então, todo esse mundo de máquina também é muito foco da CyberArk, cara. Legal. Agora, com a história do agente de IA, né? Isso aí Exato. passa a ganhar um protagonismo alto também, porque esses agentes eles têm que autenticar, você tem que autorizar. Você precisa saber até onde esse agente vai, né? Então, também é um outro lado que a gente está indo agora. Legal. E acho que faltou até dar uma contextualizada pro pessoal. Para quem não conhece a gestão de identidade, pensa que é todo um ciclo. Então, para quem trabalha vamos supor, no escritório de advocacia, vamos supor, né? O cara, ele entrou, ele vai ter acesso a diversos sistemas. Ao invés de eu ter que ficar criando o usuário dele na mão e para vários sistemas, então eu tenho algo mais sistematizado, mais padronizado. O cara vai ter acesso a diversos tipos de sistemas. E obviamente, o permissionamento a esses sistemas, né? O permissionamento é o que ele pode acessar, o que ele pode fazer com aquele arquivo, se ele pode editar, se ele pode salvar, se ele pode copiar e etc. E também, quando esse usuário sai, eu tenho que eliminar os acessos dele. Porque se o acesso dele continuar aos sistemas, eu tenho um risco, eu tenho um problema. E é isso que a CyberArk, ela acompanha todo esse ciclo de usuário, do momento que ele entra, que ele acessa e que eventualmente ele sai. Mas também o Zani é focado para identidades não humanas. Então, o cara que precisa executar uma aplicação que precisa se autenticar em algum servidor, por exemplo, assim, mais ou menos. Então, isso mesmo, você tem um banco de dados, por exemplo. Um banco de dados, vou acessar aquele banco de dados, mas eu preciso de um token, eu preciso de uma identidade ali, e essa identidade ela pode ser vazada. O que a gente não quer é que o cara coloque isso em código, né? Por exemplo, sei lá, você tem que fazer uma chamada num banco de dados SQL. Você vai colocar um SR, PassWD, um usuário e senha no código, e aí você perde esse código e perdeu a senha junto. Ou então, se você copia o código, joga na IA, só para validar se o código tá certo. Na IA, joga no GitHub da vida, entendeu? Compartilha o código com alguém, entendeu? E ele vai com credencial junto. Bacana. Cara, problema de segurança aí. Show de bola. Meu, muito obrigado. O nosso tempo aqui já tá se esgotando, mas eu gostaria de deixar aí um espaço aberto. Se você tiver alguma mensagem para o nosso público, quiser compartilhar alguma coisa, algo interessante, algo que faltou, fica à vontade. Não, cara, só te agradecer, desejar sucesso aí. E como o nosso papo foi permeado bastante por essa história de carreira, de evolução, etc., né?
Eu acho que a mensagem que fica é, pelo menos o que eu aprendi nesse tempo, é resiliência, para ficar numa buzzword do mundo corporativo hoje, né? Às vezes as coisas vão demorar mais tempo para acontecer, mas vale a pena esperar, sabe? Vale a pena se aprofundar, vale a pena estudar mais e, sabe, e estar disponível, ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso é o que vai levar a gente para frente aí o tempo todo. Muito obrigado, Zani. Show de bola. Para você que ficou até agora aqui nos acompanhando, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigado, Orlando.